Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o agar-sangue. Então a gente está aqui numa série de vídeos sobre os tipos de agar, função, princípio, características do crescimento das bactérias, características morfológicas. E a gente já falou sobre vários tipos, aí, como chocolate, agar, SS, alguns outros, tioglicolato, entre outros, vários. A gente deixou aqui na descrição desse vídeo, alguns desses vídeos que a gente já conversou, e a gente faz, primeiro, uma explicação sobre o tipo de funcionamento desse agar, para que serve, etc. E aí, na sequência, a gente resolve algumas questões de concurso público, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui em curtir e também já deixa o seu comentário para eu saber o que você tem mais dúvida, se precisar aprofundar em mais algum assunto, tá bom? E lembra também de se inscrever aqui no canal do IBAP Cursos no YouTube, ativando todas as notificações, porque a gente tem ainda vários outros vídeos sobre meios de cultura, que a gente está explicando aqui o funcionamento, e também sobre provas bioquímicas de identificação bacteriana, fungos e etc, tá bom? Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aqui, porque é bastante importante para você, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, agar-sangue. Sim, é feito com sangue, tudo bem? Então, esse é o princípio básico. Diferente do agar-chocolate, né, que algumas pessoas podem achar que é feito com chocolate, mas não é, também é feito com sangue, tá? Nesse caso, o agar-sangue realmente é feito com sangue. De preferência, sangue de carneiro, tudo bem? Então, aqui, qual é o princípio básico? Primeira coisa, é um meio muito rico, uma base muito rica, tá? Ele oferece ótimas condições para o crescimento de vários tipos de micro-organismos, então ele não é um meio seletivo, tudo bem? Então é legal você já ficar esperto com isso, porque nas questões de concurso pode aparecer, o agar-sangue é um meio seletivo. Não, não é. O sangue não é seletivo, o chocolate não é seletivo, tudo bem? Agora, o Thayer Martin chocolate, que aí tem antibióticos específicos, ele é seletivo, beleza? Então presta atenção nesses detalhezinhos que eu vou explicando para você ao longo da aula, porque eles são importantes para as questões que caem nos concursos públicos, provas de processos seletivos, residência e etc. E na própria prova da faculdade, tá? Conservação de eritrócitos íntegros, que favorece a formação dos halos de hemólise nítidos. Aliás, esse é um dos objetivos, verificar os padrões de hemólise, para diferenciar, por exemplo, streptococcus, as diferentes espécies desse gênero, e estafilococcus também, tá bom? Então, aqui nessa imagem da Anvisa, do material da Anvisa, de um curso específico da Anvisa, você tem aqui um padrão de alfa-hemólise, aqui um padrão de beta-hemólise e aqui gama-hemólise, ou não tem hemólise, basicamente, tá? Então, são esses dois padrões básicos, alfa e beta, e gama é não hemólise. Você consegue perceber aqui, nessa imagem, que na beta-hemólise, os halos ficam mais transparentes, né? Então, a gente chama de hemólise completa. Aqui na alfa-hemólise, normalmente fica mais esverdeado, tá? Aí, com base nisso, a gente vai passar aqui alguns exemplos, mas com base nisso, a gente consegue diferenciar gêneros, espécies e etc, tá bom? Então, úteis para diferenciação de Streptococcus e Staphylococcus, beleza? Deixa eu voltar aqui. Aqui mais alguns exemplos, beta-hemólise, bem bonita aqui, na verdade, que a gente diz, né? Aqui foi onde iniciaram as estrias, aqui a segunda parte, terceira parte, e aqui é o finalzinho das estrias no esgotamento, né? Semeadura por esgotamento. Então, você consegue perceber que aqui fica bem esbranquiçado, tá até meio dourado aqui, né? Ficou bem bonito, numa beta-hemólise por Streptococcus pyogenes. Aqui a gente tem uma alfa-hemólise por E. coli, tá? Especificamente, apesar de não ser, né, especificamente utilizado para enterobactérias, mas também pode ser semeado nesse meio. E aqui, Staphylococcus epidermidis com uma gama-hemólise ou sem hemólise, tá bom? Então, qual é a utilidade desse meio? Usado para isolamento de micro-organismos não fastidiosos ou não exigentes. Professor, e se for exigente, o que eu posso utilizar? Você pode utilizar, por exemplo, o agar-chocolate, que, assim, em princípio, é a mesma coisa, só que um meio, que é o chocolate, vai para a temperatura de 85 graus, o banho-maria, e fica lá com o sangue. O sangue não, o agar-sangue, ele vai para 50 graus aproximadamente no banho-maria. Então, a hemácia no agar-sangue, ela se mantém íntegra.
a hemácia no agar chocolate, ela se rompe e libera componentes que são muito nutritivos para alguns tipos de bactérias, como hemófilos, moraxella, brahmanella, neisseria, tá? Então, muitas vezes é feito para enriquecimento no agar chocolate, beleza? No agar sangue, não necessariamente. Apesar de ser um meio bastante rico também, ele é feito para isolamento de não fastidiosos, tá bom? Então, verificação de hemólise, esse é o ponto, um dos pontos mais importantes, né? De Streptococcus e Staphylococcus, os padrões diferentes de hemólise, e também usado em provas de satelitismo, por exemplo, para identificação presuntiva de hemófilos. Lembra aí, escreve aí nos comentários se você quiser que a gente fale sobre essa prova especificamente de satelitismo e também sobre o teste de Camp, tá? Que esse a gente já programou para fazer a gravação. O de satelitismo a gente ainda não tinha programado, mas escreve aí nos comentários se você quiser que a gente fale mais sobre essa prova, beleza? Qual é a fórmula produto, então? Então, você pode usar várias bases, que a gente diz, tá? Tem a própria base de agar-sangue mesmo. Aqui não é o sangue em si, é o pó para o preparo, tá? É como se fosse, assim, o pó para o preparo de uma gelatina, né? Que é mais ou menos isso. Tem agar lá que vai fazer ele endurecer para virar um meio sólido. Aqui utiliza a base de agar Columbia, base de agar BHI e a base de agar aqui Miller-Hinton, tudo bem? Para chocolate, o mais indicado especificamente é o BHI, porque ele é um meio bastante rico, tá bom? E aí você acrescenta aqui sangue desfibrinado de carneiro ou coelho, de preferência de carneiro, tá? Com a proporção de 5 ml para cada 100 ml. Então seria 5% do volume total aí, tá? Que dá 1 para 20 aproximadamente aí. Aproximadamente não, exatamente. O pH em torno de 6,8, mais ou menos 2, a 25 graus Celsius, tá? Então, são vários tipos de bases que você pode utilizar aqui. E aí, qual que é o procedimento? Pesar, hidratar o meio, conforme instruções do próprio fabricante, lá no rótulo do meio de cultura já tem aí tudo definido, tudo bonitinho, certinho. Esteriliza em autoclave, esfria a base, e esse passo aqui, ó, ele é muito importante, porque eu já vi, por exemplo, em aulas práticas, o aluno não acompanhar adequadamente esse resfriamento, e aí o meio acaba ficando mais escuro, tá? Isso pode acontecer, o meio ficar mais escuro, por alguns motivos. A temperatura não estar adequada, aí você coloca o sangue, e o sangue acaba achocolatando, e aí ele fica mais cor de chocolate mesmo, parecido com agar chocolate. Ou ainda, usar um sangue vencido, tá? Não usar um sangue dentro do prazo de validade, sangue de carneiro adequado, tá bom? Então, esse passo é importante, é esfriar a base a mais ou menos 50 graus, né? Não menos 50, mais ou menos 50 graus. Porque ele vem lá da autoclave, alta temperatura, a 120 graus, mais ou menos, depois você desliga e ele vai baixando, né? Coloca num banho-maria a 50. Se você for preparar o agar chocolate, cada um num banho-maria, o chocolate a 85, o sangue a 50, tá? Diferentes banhos-marias aí, ou se tiver cubas ali diferentes que regulam a temperatura, você deixar um em cada, um Erlenmeyer, por exemplo, em cada, e aí sim, quando você atinge essa temperatura aqui no agar-sangue de 50 graus aproximadamente, você coloca o quê? 5 ml de sangue desfibrinado de carneiro para cada 100 ml, como a gente já comentou aqui com você, tá bom? Aí homogeniza delicadamente, esse é um ponto também importante, para não formar bolhas e também não agitar tanto e fazer o quê? Muita hemólise, tá? Porque não é esse o objetivo aqui. A gente quer a hemácia íntegra para a gente conseguir enxergar esses padrões aqui, ó, como a gente está mostrando aqui de beta-hemólise, que ficou muito bonito nessa imagem. E aí distribuir em placas de Petri de 90 milímetros de diâmetro, tá? Como controle de qualidade, a gente tem aqui, ó, beta-hemólise, né, uma hemólise beta-hemolítica, para Streptococcus pyogenes, aqui a TCC especificamente, ou Staphylococcus aureus, aqui o código da TCC, tá? Então, eles formam beta-hemólise que fica mais transparente, um halo mais transparente, que é a hemólise completa que a gente diz. Aqui, uma alfa-hemólise para Streptococcus do grupo viridans, ou viridans, e Streptococcus pneumoniae, aqui o código de ATCC, e sem hemólise, né, ou hemólise gama, se você preferir falar assim, para Enterococcus fecalis,
e para Staphylococcus epidermidis, tudo bem? Então, professor, com base nisso eu consigo já diferenciar, ó, Piógenes, que é beta-hemolítico, de pneumone, que é alfa-hemolítico? Sim, com base nisso, você já consegue fazer essas diferenciações. E aí você pode fazer GRAM para verificar o padrão microscópico também. Porque aqui, ó, quando a gente olha uma placa assim, a gente fala característica macroscópica, tudo bem? E aí, normalmente, a gente está tratando aí de identificações presuntivas, que aí você junta com características bioquímicas, microscópicas, etc., para formular aí a diferenciação do tipo, gênero e espécie dessa bactéria especificamente, tá bom? Como que você faz a inoculação, então? Estria a superfície do meio, usando técnica de semeadura para isolamento. No final da semeadura, você faz um piquezinho ali com a alça para verificar a hemólise em profundidade, e aí você incuba 35 graus durante 24 horas e faz a análise para verificar se existem aqueles padrões de hemólise, tá? Existem algumas espécies que vão requerer, por exemplo, uma tensão específica de CO2, tá? Aí você tem que fazer procedimentos específicos. Aqui é só a característica geral que a gente está falando. Como que fica, então, a interpretação? Cor original do meio, ele é mais vermelho, tá? Pode ser mais próximo de cereja, a cor mais próximo de cereja, mas é um vermelho, assim, bem forte. Diferente, por exemplo, do Maconque, que é mais para rosa, tá? Beta-hemólise, então, presença de halo transparente ao redor das colônias semeadas, que é a lise total dos eritrócitos. Alfa-hemólise, a presença de um halo mais esverdeado. Então, aqui, ó, aqui é uma beta-hemólise, bem característica, uma alfa-hemólise, tá? É mais esverdeado, você percebe que aqui é bem clarinho na beta, bem transparente, né? E aqui é mais esverdeado na alfa-hemólise, tá? Que é a lise parcial dos eritrócitos, e a gama-hemólise não tem lise, basicamente, tá? Então, a ausência de halo ao redor das colônias, os eritrócitos permanecem íntegros aqui nessa amostra, beleza? Recomendações, que são bastante importantes aí, ó. Não usar sangue de carneiro vencido. Isso, na verdade, aqui, ó, a gente nem precisaria falar, né? Porque você não usa, segundo o procedimento operacional padronizado, controle de qualidade, etc., não usa material vencido, não usa meio de cultura vencido, reagente vencido, quanto menos um sangue vencido, tudo bem? Não teria nem necessidade de falar isso. Mas por que é evidenciado isso? Porque você pode não conseguir enxergar direito esses halos aqui de hemólise, então inviabiliza toda a sua análise, tudo bem? Mas não teria nem necessidade de você falar isso, tá? Por que não pode, então? Porque o meio fica hemolizado ou com uma cor muito escura, dificultando o estudo da hemólise, tudo bem? Então, não usar sangue de carneiro vencido. Tem algumas questões, eu estou circulando aqui, ó, você viu que eu coloquei um quadradinho assim em volta, né, que eu passei a linhazinha aqui em volta, é que tem algumas questões que falam assim, pode usar meio de cultura vencido, alguma coisa do tipo. Ele pega uma frase assim, que está lá, por exemplo, no manual da Anvisa, e ele troca o não por sim, tudo bem? É mais ou menos isso que eles fazem nas questões. Você vai prestar atenção mais agora, quando a gente comentar as questões, e aí verifica isso daí, tá? Não usar sangue humano, pois alguns micro-organismos não apresentam hemólise. Isso aqui, ó, também é importante, tá? Porque há algum tempo eu estava vendo um artigo científico que falava sobre o uso de sangue humano em laboratórios e tinha até uma porcentagem grande assim de laboratórios que estavam utilizando. Não é indicado, tá? Porque muitas vezes você não consegue fazer realmente o crescimento e analisar esses padrões aqui de hemólise se você utilizar sangue humano, ok? Não adicionar o sangue na base do meio quente, pois as hemácias rompem-se, dificultando o estudo da hemólise, como a gente já tinha falado. Na verdade, você não vai ter um agar sangue, você vai ter um agar chocolate. Se você colocar lá o sangue no meio a 80, 90 graus, seja lá quanto for, tudo bem? Então, espera esfriar, chegar a 50 graus, aí sim coloca o sangue, mistura delicadamente, gentilmente, né, como eles falam, e aí você depois consegue fazer o plaqueamento dessas amostras aí, desses meios de cultura, tudo bem?
Beleza, então vamos lá conversar um pouquinho sobre as questões de concurso público, essa especificamente é de 2012 para farmacêutico bioquímico. Então, só para constar, a gente tem algumas questões para bioquímico, biomédico, biólogo, técnico em análises clínicas, tá? Então, a gente trabalha mais com questões relacionadas com análises clínicas laboratoriais de uma maneira geral, tá bom? Paciente com febre, picos de pus nas amígdalas, realizou uma cultura de secreção de orofaringe e isolou-se Streptococcus pyogenes. Sobre essa bactéria, julgue cada uma das assertivas abaixo. Essa aqui é uma assertiva, né? Cresce em agar-sangue. O Streptococcus pyogenes cresce em agar-sangue? Sim, ele cresce, tá? Então, a resposta seria certo. Nessa questão especificamente, se eu não me engano, falava assim, cresce em agar-macon, que aí já não cresceria, né? Porque o macon que ele é seletivo para gram negativo e a gente está tratando aqui de um coco gram positivo, tudo bem? Mas nesse caso, no agar-sangue, sim, ele cresce, tudo bem? Vamos lá, questão 2, 2017, da EBSER, que é para técnico em análises clínicas. Aliás, a gente tem várias questões da EBSER aqui, tá? É muito comum cair meio de cultura nas provas de concurso público para EBSER. Seja biomédico, técnico em análises, bioquímico. Bioquímico eu nem lembro agora se tem cargo especificamente, mas biólogo, tá? É muito comum esse tipo de questão, porque está lá no próprio conteúdo programático do concurso público. Um técnico necessita preparar agar-sangue. Então, faz isso daqui, ó. Isso daqui é muito importante porque te coloca num modo foco. Você fica já pensando assim, agar-sangue, e o seu cérebro começa a trazer informações sobre esse meio de cultura especificamente. Para isso, ele deve adquirir sangue de qual animal? Então, a gente conversou lá, ó, especificamente carneiro e coelho. Beleza? Já mata aqui, ó. Carneiro e coelho. Essa é a resposta correta. Posso usar outra coisa? Não, esquilo, hamster e rato, cavalo ou vaca. O agar-chocolate até pode com alguns outros tipos aí, mas especificamente o sangue é mais aconselhado isso daqui, ó, carneiro ou coelho, beleza? 2018, para farmacêutico bioquímico também. Questão 3, né? Staphylococcus epidermidis pode ser isolado em meios de cultura comuns, tais como o agar triticase soja, agar de infusão de coração e cérebro, que é o BHI, e o agar-sangue. A diferenciação inicial entre S. epidermidis e S. aureus é feita pelas características culturais e morfológicas das duas espécies, e principalmente, aí vamos lá, alternativa, pela sensibilidade aos antimicrobianos, cloranfenicol e tetraciclina, pelo teste da coagulase, tá? Pela pesquisa do antígeno B, pelo teste de suscetibilidade à optoquina e o de bilissolubilidade, e pela detecção da toxina no soro. Nesse caso, a alternativa correta é a letra B, tudo bem? Só lembrando o negócio aqui que é importante. Se você ainda não sabe que é um Staphylococcus, aí você quer comparar com o Streptococcus, você faz uma catalase, tudo bem? Deu catalase positivo, eu vou já na sequência para Staphylococcus. Aí eu quero verificar se há coagulase ou não, né? Positivo ou não. Aí, se der positivo, eu já vou basicamente para Staphylococcus aureus, beleza? E aí, epidermidis, nesse caso, vai dar negativo. Aureus vai dar coagulase positivo e epidermidis vai dar coagulase negativo. Tudo bem? Deixa eu só tirar a câmera aqui, a telinha aqui de cima, diminuir um pouquinho para não atrapalhar a leitura. Questão 4 de 2019 para bioquímico. Muitas questões de bioquímico nesse caso. Marque a alternativa correta sobre a interpretação de crescimento microbiológico em agar-sangue. Então faz aqui, ó, sublinha, faz um quadradinho aí, seja lá como for. Alternativa. A ocorrência de alfa-hemólise é evidenciada pela presença de um halo transparente ao redor das colônias. Vou deixar aí, não vou comentar nada e vou ler a próxima. Letra B. A ocorrência de beta-hemólise é evidenciada pela presença de halo transparente ao redor das colônias. Então, assim, primeira coisa, você percebe que aqui, ó, alfa-hemólise
halotransparente. Beta-hemólise, halotransparente. Então, meio que se contradizendo. Então, já fica esperto, ó, nessas duas aqui, ó, tá? Mas tudo bem, vamos continuar lendo. A ocorrência de beta-hemólise é evidenciada pela ausência de halo ao redor das colônias. Tá? Pode ser aí também. A ocorrência de gama-hemólise é evidenciada pela presença de halo transparente ao redor das colônias. Então, vamos lá. Ó. Beta-hemólise, halo transparente. Alfa-hemólise, halo mais esverdeado, tá? E gama-hemólise não tem, basicamente, hemólise. Então, beta-hemólise é o halo transparente. A nossa alternativa que a gente quer aqui, ó, é a letra B. Essa aqui está correta. Eu vou colocar aqui um Vzinho, tá? E aí o resto, obviamente, está errada. Beleza? Não teria como ser aqui, ó. Porque aqui é beta-hemólise e halo transparente. Aqui também é halo transparente. Então, não tem que ser. Basicamente, as duas são opostas aqui, né? Não tem como as duas estarem corretas aqui. Tá bom? Então, a resposta correta é a letra B, de bola. Questão 5, 2009, Prefeitura de Itabira. Na identificação presuntiva de Streptococcus por meio do agar-sangue, a espécie que apresenta hemólise beta. Então faz isso aqui, ó, hemólise beta, e ele está falando de Streptococcus no agar-sangue. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e colocar aqui já os halos de hemólise, tudo bonitinho para você, e aí a gente já analisa essa questão, porque tem uma surpresinha aqui que não é muito agradável. Então vamos lá, ó. Aqui, o Streptococcus agalacti, colônias médias circulares, translúcidas com borda circular, elevação convexa de coloração cinza, em geral, beta-hemolíticos. Opa! Vou deixar um Vzinho aqui, ó. Aproximadamente 11% não apresentam hemólise. Então, é uma aí que apresenta beta-hemólise, tudo bem? Continuando. Aqui, seria enterococcus fecalis, né? Mas tudo bem, vou deixar aqui ó, até em itálico, porque seria enterococcus fecalis o nome correto. Colônias médias com borda circular, opacas e elevadas, de coloração cinza, em geral não hemolítico. Então seria uma gama-hemólise, e esse aqui, obviamente, está errado, sem problemas. Aqui, ó, o Streptococcus pyogenes, colônias pequenas, pontiformes, translúcidas, elevação convexa, de coloração cinza, beta-hemolítico. Epa, peraí, professor. Você falou que na letra A o H-Lact dava beta-hemolítico e aqui o C também dá beta-hemolítico? Pois é, os dois estão corretos. Tudo bem? Então existe lá um gabarito, eu nem lembro qual é o gabarito, acho que era a letra C que eles colocaram. Mas não tem resposta correta. Essa é uma questão que deveria ter sido anulada. Eu não sei nem se foi, lá no que concursos não aparece, se foi anulado ou não, essa daqui eu não lembro pelo menos. Então não tem resposta correta, porque a letra A está correta e a letra C também está correta. Tudo bem? Aí, continuando aqui, ó, Streptococcus do grupo Viridans, né? Teria que ter aqui, grupo Viridans. Colônias pequenas, translúcidas, cremosas com bordas pontiformes, de coloração branco acinzentadas, elevação achatadas e alfa-hemolíticas. Então, aqui não é a resposta correta. As possíveis são letra A, aqui, ó, letra A, e a letra C. Então, você poderia ficar aí numa prova entre essas duas. Aí, imagina que você acha, não, acertei, chegou o gabarito, tá errado. Você deve ficar muito pé da vida, né? Mas isso acontece, tá? Não é incomum disso acontecer. Porque muitas vezes, quem elabora a questão nem é necessariamente um mega master microbiologista que entende tudo sobre meios de cultura e etc. Às vezes é um biomédico, às vezes é um bioquímico, biólogo, farmacêutico e trabalha em outras áreas até. Muitas vezes ele usa materiais, livros, manuais da Anvisa, etc., e muda uma coisa ou outra ali, mas não necessariamente ele entende de todos os assuntos que ele está preparando da prova, tá bom? Questão 6, 2014, para EBSER, e para cargo de biomédico. Aqui, ó, a primeira de biomédico que apareceu hoje, né, nesse vídeo. O meio agar-sangue, então faz aqui, ó, agar-sangue, usando uma base rica, oferece ótimas condições de crescimento à maioria dos micro-organismos. Beleza, porque ele não é um meio seletivo. Quanto ao seu preparo, assinale a alternativa correta.
Alternativa A. Meio com cor escura pode ser devido ao uso de sangue vencido. Ó, olha essa palavra. Pode ser. Se está escrito pode ser e você acha que pode ser, realmente, isso aqui está correto. Professor, mas poderia ser que alguém colocou numa temperatura mais elevada? Pode ser também, é uma possibilidade, tudo bem? Agora, se tivesse assim, ó, meio com cor escura, sempre é devido ao uso de sangue vencido, aí estaria errado. Então depende aqui, ó, da palavra que está sendo utilizada. Normalmente, nunca, sempre, dentro da área biomédica, assim, biológica, você já fica meio esperto. Você já põe um pontinho ali nessa alternativa, porque é muito possível que esteja errado, tudo bem? Mas nesse caso não, ele foi leve, assim, ele atenuou, né? Meio com cor escura pode ser devido ao uso de sangue vencido. Pode sim, ok? Letra B. É recomendado o uso de sangue humano. Não é recomendado o uso de sangue humano, carneiro ou coelho. Tudo bem? Então essa aqui está errada. Vou colocar um X aqui para não atrapalhar. O sangue deve ser adicionado ao meio quente. Não. Se ele for adicionado ao meio quente, ele vai achocolatar. E aí a gente vai encontrar um meio com cor escura também. Tudo bem? E aí não vai ser agar-sangue, vai ser agar-chocolate. A homogeneização do meio com o sangue deve ser vigorosa. Também não, porque você estoura hemácia, forma bolha, tá? Então tá errado. Pode ser conservado por até 90 dias em temperatura de 4 a 10 graus Celsius. Não. Normalmente assim, ó, se a gente trata de um meio sólido na placa, aproximadamente um mês, tá? Na geladeira, né? Normalmente a temperatura mais baixa. Se a gente está falando num tubo, um meio em tubo, aí você pode deixar ele por mais ou menos 90 dias. Sempre lembrando do seguinte, ó, controle de qualidade dos meios. Então, o meio que fica na placa, o que pode acontecer? Pode evaporar água. Isso muitas vezes acontece, né? Tanto que a gente deixa o meio ao contrário. A base do meio aqui, ó, fica para cima e a tampinha fica para baixo, né? Por quê, professor? Porque se eu deixar ao contrário, vai evaporar, a água vai bater na tampinha, vai descer e pingar no meu meio, tá bom? Então a gente deixa ao contrário, né? E se você, por exemplo, pega o meio, leva para a bancada, aí atinge lá 25, 30, sei lá, se você não tiver colocado na estufa para chegar numa temperatura adequada, né? Porque essa é a indicação para a maior parte dos meios. Se você faz isso, depois volta para a geladeira, aí ele fica mudando muito de temperatura. Isso também não é legal. Então você vai usar 5 meios de cultura, coloca os 5 meios de cultura lá na bancada, atinge a temperatura adequada e aí sim você faz as semeaduras, tudo bem? Então isso é bastante importante também, presta atenção nisso. Mas, dependendo de como ficar lá na sua geladeira, por exemplo, na temperatura lá de 4 graus aproximadamente, esse meio pode ressecar. Aí você vai ver o meio vai ficar meio esturricado, assim, ou ainda quebrado, tá? Se tiver assim, você descarta, compra um novo lote, prepara um novo lote, seja lá o que for. Outra coisa que é importante aqui, ó, em relação aos meios de cultura, é que se você, por exemplo, tiver naquelas geladeiras do tipo frost-free, elas estragam o meio também, ressecam o meio, tá? Então não é indicado manter numa geladeira desse tipo, ele pode ficar todo quebradinho, parece que congelou assim e descongelou, fica bem esquisito o meio, é como se fosse, sei lá, uma gelatina que você colocou no congelador e aí depois você colocou na geladeira, e ela fica meio quebradiça, assim, fica esquisito, tá? Não é indicado o uso de um meio de cultura assim. Então, nesse caso, em placas, você usa aí por uns 30 dias, tá? Então, a alternativa correta é a letra A. É a única correta, né? Deixa eu só passar aqui para baixo, aumentar a telinha aqui um pouquinho para ver vocês direito. Na verdade, eu estou vendo, né? Vocês direito aí, imaginando que vocês estão me vendo. 2008, Hemobras especialista em produtos hemoderivados em análises clínicas. Sabendo que os meios de cultura consistem da associação qualitativa e quantitativa de substâncias que fornecem os nutrientes necessários ao desenvolvimento, cultivo de micro-organismos fora do seu meio natural, julgue os itens a seguir. O meio denominado agar-sangue, vamos lá, faz um círculo, é um meio considerado básico. Básico não, é um meio considerado complexo, tá? Tudo que envolve mistura aí de coisas, por exemplo, sangue,
extrato pancreático e etc., é meio complexo, tá? Então, não é um meio básico, visto que contém substâncias que inibem o desenvolvimento de determinados grupos de micro-organismos. Ó, vamos lá. Quebra a frase, né? O meio denominado agar-sangue é um meio considerado básico. Já está errado, tá? Se fosse assim, de utilização básica no dia a dia de um laboratório de micro, até poderia ser, mas não é básico, né? Agora vamos lá, segunda parte da frase. Visto que contém substâncias que inibem o desenvolvimento de determinados grupos de micro-organismos. O agar-sangue não inibe crescimento de micro-organismo, ele é rico, tudo bem? Então, isso está errado também. Permitindo o crescimento de outros. Na verdade, cresce quase que tudo ali no agar-sangue, tudo bem? Ele é um meio rico, claro, ele não é usado como agar-chocolate para micro-organismos fastidiosos ou exigentes, tudo bem? Mas ele tem muitos nutrientes também, tá? Então, essa afirmação aqui, ela está errada. Beleza? Então é isso aí que eu queria passar para você hoje. Eu sei que a gente ficou aqui bastante tempo conversando, né? Na verdade, é uma conversa meio que individual aqui, porque eu estou imaginando que vocês estão me assistindo aí. Você deve estar sentindo isso também, né? Que a nossa conversa rolou legal aqui. Só para a gente fechar, clica aqui em curtir, deixa o seu comentário, fala, professor, gostei disso, não gostei daquilo, melhora, aprofunda em alguma coisa, fala sobre as provas, seja lá o que for, bioquímicas, né, para identificação de bactéria, aprofunda nisso, naquilo, e aí a gente vai gravando as aulas conforme a nossa disponibilidade aqui, tá bom? Lembra também de se inscrever no canal do IBAP Cursos, ativando todas as notificações, para receber essa sequência de vídeos aí que você tem de microbiologia. Depois a gente vai mudar um pouquinho para parasito, imuno e assim por diante, tá bom? Para a gente fechar, eu te convido a conhecer o Passaporte IBAPFlix, que é a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde. Aqui você tem mais de 50 cursos certificados, todos eles com seus próprios materiais, videoaulas, questionários e etc, tá? E o certificado também, obviamente, né? Então você tem acesso a todos esses cursos aí durante o período de 1 ano. Também tem alguns treinamentos de carreira, materiais aqui também que a gente está fazendo para concurso público, entre outros tipos de materiais, tá? Você faz quantos cursos você quiser, na hora que você quiser, na sequência que você quiser, os cursos estão liberados, você já vai lá e faz. Se tiver alguma dúvida, você já pode entrar em contato pelo e-mail, pelo WhatsApp, com a nossa equipe de suporte. Você pode tirar dúvidas diretamente comigo também, tá? E verificar o que é mais interessante para a sua carreira, tá bom? Então é isso aí. Vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo, na descrição, e no primeiro comentário desse vídeo. Clica lá, vai conhecer. Tenho certeza que você vai gostar. Também deve estar aí com desconto. Dá uma olhada lá no site, porque eu não sei o momento que você vai ver esse vídeo, mas dá uma olhada lá para você entender um pouquinho melhor, tá bom? Então é isso. Meu nome é Vitor Proença. Obrigado por você me acompanhar aqui por esse tempo todo. Um grande abraço e até a próxima aula.